mais trabalhador informal do que formal. Metade dos CNPJs abertos no Brasil são de MEI. Mas você não viu, por exemplo, hoje você tem Taiwan, Estados Unidos, qual que é a outra? E quem é que tá fazendo as 3 maiores empresas de semicondutores? É Taiwan, a Intel e esqueci a outra. Mas vocês chegaram a ver que o Trump quer estatizar a parte da Intel? Era NVIDIA, no caso? Não, a Intel. Eles Intel? querem estatizar a parte... Não é estatizar. A Intel tem uma dívida com o governo americano. Então eles falam, olha, a gente não cobra a dívida e 10% da Intel é nossa. Então se eles estão querendo fazer isso com a Intel e a Intel já não tá bem das pernas, você não pode intervir em Taiwan. Porque aí você cria uma crise global, porque o mundo é totalmente dependente de semicondutores hoje. Mas é meio que a China já faz com as próprias empresas lá dentro, né? Que a partir do momento que a empresa se torna muito grande, a China vai lá, incentiva, dá crédito, dá dinheiro e coloca alguém do governo chinês pra estar no conselho da empresa, né? Então, mas você não acha que a China tá se tornando mais capitalista? Que a China, isso sem dúvida, né? Você tem as cidades capitalistas, que eles chamam de cidades socialistas com características chinesas. E de um lado que a China se torna cada vez mais capitalista, agora os Estados Unidos está com protecionismo e estatizando empresas. Quer dizer, o mundo virou o contrário. Porque realmente contra o capitalismo os Estados Unidos vem fazendo, né? Mas o que eu vejo é que a China tem várias questões que ela é mais capitalista até mesmo que os Estados Unidos. Sim. Mas eu não sei, eu acho que o que a China tem hoje é um modelo que ainda vai ser criado um novo nome ainda pra o que ela tá fazendo. Porque no final das contas, na China, você não pode, você cidadão, como é um planejamento de longo prazo, não tem eleição a cada 4 anos, o que acontece? O cidadão tá numa cidade e quer ir pra uma cidade grande. Ou ele tem que conseguir um emprego nessa cidade grande, ou ele tem que conseguir passar numa universidade dessa cidade maior pra conseguir ter o visto, né? Que é como se fosse um visto pra trocar de cidade. Isso faz com que todo o planejamento da China seja estruturado de uma forma que a longo prazo ela vai crescer muito mais. Porque não vai ter gente passando dificuldade em outra cidade que foi de um lugar para o outro, porque ele não pode já fazer isso. Ele tem essa liberdade restrita. Isso faz com que seja uma economia que consiga se desenvolver numa velocidade maior do que, por exemplo, nos Estados Unidos, porém com o povo abrindo mão da sua liberdade, né, Matheus? Exato. Talvez seja no futuro a galera veja como um modelo que ainda vai ter nome. Então, o pessoal chama de capitalismo de Estado, né? A gente faz muito isso aqui no Brasil também. Mas aqui acho que é mais um socialismo de capital, não é um capitalismo de Estado. É que vendo assim, né, hoje, se eu não me engano, a China é o país que mais publica artigos científicos. Então, desculpa te cortar. Perdão pela tosse. Eu falei esses dias. Quando eu fiz o meu mestrado em 2008, não tinha um artigo chinês no meu mestrado. Meu doutorado, quando eu terminei, cheio de artigos chineses. Aí. Eles estão produzindo muita ciência. E eles estão trazendo várias pessoas de outros países para ir lá para a China para desenvolver. Teve um amigo nosso que ele fez engenharia florestal na USP, aqui no interior de São Paulo. Aí ele entrou pro mestrado, acho que tá fazendo doutorado agora. Foi lá passar 1 mês na China, 1 mês e meio, para desenvolver lá, tudo pago pela China. Então... Você sabe por que a pessoa faz engenharia florestal, né? Por quê? Não... Eu tenho um amigo meu que fez engenharia florestal e eu perguntei pra ele, não sabia também. Falei, porque é uma engenharia estranha, né? Sabe, por que você fez engenharia florestal? Ele falou, porque eu era bom de cálculo e gostava de maconha. Foi o que ele disse. Não sei se é verdade. Esse amigo nosso, acho que não fuma não, mas o que ele trabalha hoje é com inteligência artificial e drone. Legal. Que ele passa por cima dos terrenos, do agro, diversas áreas, pra conseguir mapear quais são os melhores lugares, pra você conseguir tanto plantar mais, quanto ver áreas que você pode utilizar. Então ele utiliza pra isso, foi lá pra China. Então eu vejo que a China tá se tornando um grande polo, atraindo... Porque antes os Estados Unidos que eram essa potência pra atrair os maiores cérebros do mundo. Sim. Hoje a China tá conseguindo fazer isso muito bem, tá conseguindo fazer diversos avanços tecnológicos, empreendendo. Toda empresa Big Tech americana tem uma correspondente chinesa. Tanto que falam, né, que o próprio TikTok pode ser uma arma da China, porque pode até chamar aqui pro Engenharia Reversa, que é um cara bacana, que é o Lincoln, que ele morou de 2009 até 2020 na China. Legal. E ele comentou que o TikTok chinês não é o mesmo algoritmo, não é Mas nada, o YouTube é o YouTube deles, ele tem tudo deles lá. Eu conversei aqui com o Rafael Fontana, morou também anos lá, escrevi um livro sobre a China, e ele fala sobre isso. O que me preocupa nesse modelo chinês, apesar do crescimento econômico, inclusive o crescimento do bem-estar social, para as pessoas que concordam com o regime, é claro, porque a gente sabe lá que tem as prisões para quem discorda, inclusive torturas, etc.
Mas porque, claro, se você tem um controle de toda a população e você faz o planejamento e eles têm que seguir o que você faz forçadamente, é claro que você consegue fazer um planejamento, fazer um crescimento planejado se houver um interesse para isso. E o que me preocupa é que o cidadão chinês, ele prefere isso, esse controle social, do que a pobreza em que ele vivia. Claro, né? Você viver na miséria também não adianta. Mas também a gente tem um modelo japonês, onde você tem uma educação que faz com que o povo tem liberdade. Você tem uma liberdade porque você quiser no Japão, se você quiser sair do Japão e ir pra qualquer cidade fazer o que você quiser. Você tem um bem-estar social, só que você consegue manipular bem o Japão. Manipular, você vê o crescimento que teve, vocês devem saber disso mais do que eu, durante o período Meiji, né? Sim. No Japão. Mas por que isso não funcionaria aqui? Funcionaria de outra maneira, mas por que não funcionaria como funcionou lá? Porque no Japão, quando eu falo pra população fazer alguma coisa, eles fazem. Então você não precisa ameaçar aprender. É uma população que já tem uma certa educação e que ela entende. Quando eu explico, nós estamos com esse planejamento, precisamos que vocês sigam isso para que a gente tenha um crescimento. Eles vão fazer. Aqui no Brasil, não. Qualquer planejamento que você fizer, todo mundo tem que fazer isso aqui. Vai todo mundo querer levar a vantagem e ninguém vai fazer o planejado, né? É que o país tem que agir de acordo com os incentivos e com a característica da população também, né? Sim. Então, por exemplo, se lá funciona, beleza. Aqui, como não funciona, a gente tem que agir dos incentivos que faz a galera se mover. Sim. Então se, por exemplo, o bandido vê que não é convexo mais ser bandido no Brasil, ele não vai ser mais bandido. Tem muito bandido que sabe de cor o Código Penal. O que ele pode e o que ele não pode fazer. Perfeito. Então, sabe o que dá cadeia ou não, porque tem coisas que é crime da cadeia, mas ele sabe, até 4 anos é convertido pra outra coisa, então ele comete aquele crime. Mas uma coisa que tem no Japão e já teve aqui no Brasil, a gente precisa voltar, que é o ter vergonha. Né? Então, por exemplo, imagina se o japonês sai na TV que ele agrediu a namorada dele. Acabou a família desse cara. Exato, que não incide somente sobre o indivíduo, e sim sobre a família. Isso. Então, por exemplo, tem a família Watarai. Aí não vai ser um indivíduo só da família que vai ser marcado, vai ser toda a família por conta de um integrante da família que acabou fazendo. Tanto que a gente vai visitar o Japão pela primeira vez agora em novembro, que a gente vai até com a nossa família, a gente vai conhecer mais da cultura, né? Que a gente é descendente de japonês também, por parte de mãe. Eu nunca teria percebido. É. Ainda bem que vocês comentaram. Mas eu acho interessante isso, porque aqui você vê, o cara agride uma mulher, eu até comentei isso já há muitos anos atrás. Aconteceu de um cara roubaram um moleque, um idiota, roubaram um celular e fotografaram ele e saiu no jornal, ele assaltando. O próprio imbecil, bandido, vagabundo, que tinha que estar na cadeia e tomar uma surra, ele postou no Facebook dele essa foto dele no jornal roubando e falando assim, eu fiquei famoso. Aí eu lembro que eu fiz um vídeo na época e falei assim, se uma pessoa que eu conheço, que tá lá no meu Facebook, e posta uma foto dele, falando que ele ficou famoso porque roubou, a primeira coisa que eu vou lá é falar assim, estou cancelando aqui a amizade, porque eu não tenho amizade com bandido. Sim. Então todo mundo, se as pessoas tivessem caráter nesse país, que é o que falta, todo mundo ia cancelar a amizade com ele na hora. Você chegou a ver o caso do bandido que foi morto com a própria arma? O que foi assaltar Que ele e foi o cara assaltar perdeu. o carro, aí ele foi lá, apontou a arma pra dentro do carro do cara, né, no rosto dele. Sim. Ele conseguiu puxar a arma do bandido, deu 3 tiros no bandido e ele morreu com a própria arma. Eu fiquei tão feliz esse dia. E foi aberta uma investigação. Isso é maravilhoso. Se ele morrer, se fosse o cara do carro que morresse, teria investigação. Não tinha investigação nenhuma, Não mas teria sempre nada. assim. é capaz do cara ainda dar ruim pro cara falar, não, que você roubou a ferramenta de trabalho. Né? Não tenho certeza. Mas a gente tem um problema sério aqui de judiciário, da visão que tem. Esses dias falei de um cara que ele tinha 86 passagens pela polícia. Inclusive o cara ele foi preso de novo, foi solto, se eu não me engano, o juiz que soltou ele é marido da Márcia Tiburi. E o juiz soltou na alegação. Não tem como saber que ele vai cometer crime de novo. Só porque ele cometeu crime 86 vezes. Quer dizer que ele vai cometer a 87ª? Claro que não. Aí o cara saiu e cometeu outro crime. Eu falei, esse juiz ele tem que ser responsabilizado por esse crime. Ele é coautor desse crime. Exato. Porque é óbvio que o cara vai cometer crime de novo. Ele tá sendo solto toda hora. Aí o juiz não é penalizado por nada, não é responsabilizado por nada. Assim é fácil. Até eu quero ser juiz. Que no final das contas, óbvio que essa questão cultural, essa questão educacional é importante pro longo prazo, mas no curto prazo você dá uma punição devida Claro. e vai resolver na hora agora. Não tem como querer resolver daqui 20 anos somente. E acho que incentivo até pro próprio trabalhador. Porque, querendo ou não, hoje, por exemplo, a gente tem diversos trabalhadores, muito mais trabalhador informal do que formal. Metade dos CNPJs abertos no Brasil são de MEI.
de MEI, porque muitas vezes é um CLT, é alguém que trabalha para outra empresa, para outra pessoa, mas faz o MEI porque sabe que é vantagem, né? Essa que é a grande questão, porque a CLT é horrorosa. E isso faz com que até seja pior até para a própria população. Muita gente sendo humilhada no emprego, sofrendo pra caramba por conta de patrão abusivo. Por quê? Porque aqui no Brasil não tem tanto emprego assim, não tem tanta concorrência. Claro. Você vai nos Estados Unidos, a gente foi recentemente em outubro do ano passado, tinha fast food que tava pagando luva pra você ir lá trabalhar. Caramba. Então você ganhava uma luva, agora eu não lembro de quanto que era. Já $500, $1.000. 400, $500 pra você ir trabalhar em outro estabelecimento. Se você é humilhado em algum lugar, não tem essa CLT toda, O cara sai toda na essa hora. burocracia. Ele vai sair na hora, ele vai no mesmo dia arrumar outro emprego e ganhar uma luva. Sim. Então essa que é a questão. O número de humilhação que tem no trabalho, de gente, infelizmente, mulheres sendo, como que eu posso dizer, sendo... Qual que é o termo? pra Assediada, usar? né? Assediadas pelo patrão, pela empresa. E ficando lá é porque não existe concorrência aqui no Brasil. Se fosse mais fácil pra você conseguir contratar, pra você conseguir demitir, tivesse mais concorrência de um monte de empresa querendo funcionário, não ia ter tudo isso. Então é ruim até pra própria população. E aí faz com que tenha cada vez mais pessoas no Bolsa Família, vivendo de auxílio. Aí o cara vive de Bolsa Família e ganha 600. Aí somando os filhos dá uns 700 e pouco, R$800. Aí trabalha 2 vezes na semana, faz um bico ali, outro aqui informal e não vai É que hoje em dia trabalhar. não compensa o cara querer ser CLT pra ganhar um salário mínimo. Óbvio que ele pode pensar se ele pensa, não, vou começar no salário mínimo aqui, eu vou crescer, vou desenvolver uma carreira, beleza. Agora, se o cara pensar no curto prazo, ele vai pensar, não, vou ganhar 1.500, vou me descontar o vale de transporte e o INSS da minha parte, vai sobrar 1.300. Se eu receber Bolsa Família, 800, mais alguma coisa dentro do filho ali, e fizer um bico, eu tô ganhando mais dinheiro. Sim. Financia uma moto, vai trabalhar no iFood com entrega, pra ele é muito, muito mais vantajoso. E aí faz com que não tenha, pra muitas pequenas empresas que tem uma loja, um comércio, tanto que próximo do nosso podcast, o que mais tem é a loja fechada. É. E por quê? Porque não consegue nem contratar a gente ainda. Porque não tem quem queira trabalhar, porque não faz sentido pra essas pessoas trabalharem mais.